mais um Chá com as Doras. A novidade agora aqui, Doras, agora, rimou. A novidade é que vão ser 2 episódios por semana aqui no DoraCast. Toda terça, às 8 horas. O DoraCast, no qual a gente fala sobre as séries e as emoções que elas nos trouxeram, os interessantes pontos de vista, alguns julgamentos, né? Porque estamos seres humanos. É, fofocas quando tiver fofoca interessante e muito mais. E às sextas-feiras, às 18 horas, o Chá com as Doras. Então, a gente achou interessante trazer mais um dia com outros interessantes pontos de vista e assuntos mais conectados a aquilo que a gente gosta de conhecer, de estudar ou de observar na gente, nos outros, que são assuntos mais do ser humano em si, místico, talvez, psicológico, maluco, mas aí entendendo como que a gente funciona, como que a gente pensa, e a gente começou bem com um assunto que nos define muitas vezes, que é o ego. Então, depois de toda essa introdução, essa explicação, aqui quem tá falando é a Elisa, e acompanhada da. Ah, Ellen, olá, Doratingues. Aqui eu chamo de Doratingues também, porque é uma extensão, né, dos Hum, nossos canais, mas aqui a gente é um pouquinho mais sério, ou não, mentira, mas também a gente traz né? assuntos mais profundos, vamos dizer assim, né? Com certeza, ou não também. É, acho Ah, que a energia do DoraCast é uma experiência sendo criada enquanto a gente experimenta. exato. Então, é interessante dividir, porque o que nos chamou a atenção para essa reunião online foi a Ellen convidou para a gente falar sobre os doramas e todas as observações e sensações e coisas que a gente vivia. E eu acho que eu sugeri essa questão do chá, eu não lembro, talvez. Sugeriu isso. Foi a Elisa, a sugestão da Elisa, do chá com as Doras, exatamente por essa necessidade que a gente tem, né, de É, trazer coisas mais específicas, né, porque no Dora é muito exato. geral, né. A Elisa fazendo a introdução, eu lembrei daquilo, né, que a gente é uma deusa, uma louca, um feiticeiro, que a gente vai falar disso. Ela falou, pode ser muito doido, pode ser o lixo, pode ser isso. Aí eu lembrei disso agora. Podem ser várias coisas. Desculpa, eu Então, tinha que falar. é um Ai, ai. espaço para a gente ser quem a gente quer ser naquele espaço, naquele Exato. momento da gravação, digamos assim, sem deixar de ser a Elisa e sem deixar de ser a Ellen. Que aí voltamos ao tema ego. Amigo. Eu vou começar esse segundo episódio sobre o ego, no caso, né? Teve uma outra amiga nossa que às vezes ela manda umas perguntas e ela diz que eu consigo colocar de uma forma fácil para entender. E eu soltei de que o ego amava, de que o ego também ama, e de que o ego é uma. é, o ego, como vamos ser, o ego como uma entidade, ou o ego como uma energia, digamos assim, ou uma definição, ele existe para individualizar, ele existe para unificar ou para que a gente, como ser humano que pensa, que fala, que entende errado, entende certo, não entende porcaria nenhuma, para que a gente se defina, para que a gente possa falar: Esta sou eu, este corpo pertence a Elisa,
Dadadadadã. E quem tá do outro lado, que eu tô vendo só os óculos dela aqui. Nossa, já. Não, mas eu não estou vendo, não. É A que a cadeira. posição de câmera é maravilhosa e acontece às Aí, vezes. ó, você está me vendo, Deus. Sim. Escondi os. Mas foi a câmera, culpa dela. É, tá. Né? Quem que ajeita a Ah, câmera, né? pois é, não foi eu também não, não foi Então, eu que ajeito com a câmera, não. A câmera. porque usou o computador antes. E também tem um outro ser que está individualizado, que chama Ellen, lá, 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 e que eu entendo que o ego é isso, é essa definição da psicologia, da psicanálise, que conta, a pessoa se identifica com ela mesma e ela fala, esta sou eu. Então, tudo que falar do eu, fala do ego. Só que, como a gente já comentou, uma demonização do ego, digamos assim, não pode ter o ego, matar o ego. E aí eu me surpreendi falando, o ego também ama. E aí o que eu entendi, daí daqui a pouco eu vou jogar para Ellen, o que eu entendi, o ego está muito conectado às emoções, o ego está conectado ao instinto, o ego está conectado ao corpo no sentido assim, eu não passo pela análise do que eu sou, eu simplesmente sou. Mas a nível bem corporal, a nível bem sensorial, a nível bem de preciso viver, né? Aquelas coisas básicas. O ser humano, ele precisa comer, precisa reproduzir, precisa continuar a existir, né? Crescer e multiplicai-vos. Bem nessa energia. E isso tá no nosso DNA, no nosso cérebro, mas é, o nosso cérebro mais antigo, digamos, assim que é o ser humano que funciona desde o começo do primeiro ser humano, digamos assim. Só que fomos desenvolvendo e hoje temos mais partes cerebrais, como a parte frontal, que você pode analisar, você pode pensar, você pode observar, não só recebe o impulso e faz. Você analisa, você reflete, você para e pensa. Você para e faz a escolha. Então, essa é a minha visão. Pode ser que ela corresponda a uma outra alguma filosofia, alguma definição sobre ego, mas aí eu não, eu pelo menos eu nunca encontrei sobre isso. Então, essa é a minha visão ou a minha canalização sobre ego. O do que a gente conversou um pouco, né, por mensagem, o que vem para você? Então, sobre o ego, eu vou entrar muito no que eu estudo, né, da minha terapia, que é humanoterapeuta, e que fala muito sobre isso, sobre a gente vir aqui para entender esses nossos instintos, né, que a gente tem, que a gente chama de sete pecados capitais, mas que na verdade são instintos e a gente precisa conviver com eles e todos eles estão no ego, porque é o que a gente vive, é o ser encarnado, é esse ego, né? Então, quando a Elisa fala que o ego também ama, eu também entendo que ele ama sim, porque é ele que vem buscar a experiência, é ele que está responsável por nos conduzir nessa experiência terrena que a gente está no momento. Então, quando a gente nasce, a gente entende, né? A Elisa já falou várias vezes isso nos Doras, né? Quando a gente fala das séries, ela já falou no chá, que a gente nasce, a gente precisa daquele carinho do humano, né? Da mãe, do Hum, pai, a gente é conectado, a gente precisa suprir as necessidades. Então a gente acha que a gente é aquela pessoa, que a gente é a mãe, né? A gente não acha que é um ser separado. E depois de um tempo, a gente vai entendendo que é separado, e aí a gente
né? O ego está ali o tempo inteiro, ele sempre esteve, mas a gente vai entender isso depois de uma certa idade, que a gente não é a mãe, a gente é separado da mãe, que a gente é individual, né? Que a gente não é junto, a gente vai entender isso aí. E aí é onde começam os nossos traumas, nessa infância que a gente passa a ser um indivíduo, né? E aí a gente Hum, começa, porque aí a gente começa a receber as crenças, né? A gente começa a acreditar em certas coisas, as coisas que vão vindo do externo, como a gente falou no Ego 1, no episódio 1. A gente passa a trazer aquelas coisas para o nosso sentir, para o nosso pensar, para o nosso racional, e aí a gente começa a desgostar e a gostar. E aí a gente passa a amar ou não amar, né? E quem que faz tudo isso? É o espírito? Também, mas nesse momento não é o espírito que está na experiência, ele está sim, porque a gente é um ser espiritual antes de ser um ser, né, só de matéria. Mas hum, nesse momento quem está experienciando é esse ego e ele vem porque o espírito, né, isso é o que eu acredito, tá, gente? O espírito, ele já tem várias experiências, mas esse ego novo que nasceu agora não tem. Então, ele vai adquirir novas experiências para esse espírito que está lá. Mas no momento ele é esse indivíduo ali, criando novas memórias, vamos dizer assim, né? Criando novas memórias. E conforme ele vai criando essas novas memórias, aí vai, ele vai ganhando traumas ou não, né? Pode ser que não, pode ser que sejam só experiências, mas eu entendo que a maioria das coisas que a gente traz para o adulto foi nessa infância, porque a gente estava começando a usar isso, né? Começando a entender esse individual. E aí as coisas que acontecem, talvez aquela mãe que dava o amor que ela sentia que era para ser dado, a gente entendia que não era daquele jeito que queria, porque aí eu já tenho o meu querer, né? hum, Eu já quero de alguma forma, já não aceito mais só o que ela me doa como eu era bebê, né? Porque tudo que ela me dava eu queria daquele jeito, mas quando eu me torno individual, que eu entendo que eu sou sozinho, eu falo, eu já não quero mais assim. Eu quero de outro jeito. Aí quando eu chego na fase adulta, eu falo assim, nossa, mas não me amou, né? hum, Mas não é que ela não te amou, foi de acordo com a percepção que você teve de amor, né? Do que você entendeu do que era amor. Então, por isso que eu concordo muito que sim, o ego ama, é ele que vem buscar essas experiências para a gente, né? hum, E ele que sente tudo isso. E aí, quando chega, né, igual a gente aqui, a gente já tem uma expansão de consciência de que tem algo além, mas hoje nós não vamos entrar nesse mérito, porque tem coisas que são outras vidas, para quem acredita, como eu. Mas tem coisas, se a gente ficar preso só aqui, nessa matéria aqui, tem muitas coisas que são das vivências daqui mesmo, de eu não aceitar mais do jeito que me trouxeram, porque eu tenho uma percepção, eu sou um indivíduo, então eu entendo de um jeito, a Elisa entende de outro. Às vezes eu vou numa palestra com a Elisa e a palestra é a mesma, mas eu vou ter uma percepção, ela vai ter outra, porque somos individuais. E aí é o ego que faz essa diferença, é esse o ego em hum, ação, né? As percepções são totalmente diferentes. hum, Então, para mim, tem a ver com isso, esse ego todo aí, esses traumas. E aí é onde a gente aprende, trazendo para o humano terapeuta, é onde a gente aprende a lidar com essas emoções que são a raiva, a inveja, a luxúria, né, a avareza. A gente vai aprender a lidar com isso. Eu sempre falo para a Elisa, o humano sempre traz esse olhar da gente aprender a ser humano. E esse ego é isso, né? A gente hum, aprendendo a ser humano, aprendendo a lidar com isso, né? Com essas questões que a gente veio para experimentar. Uhum. uhum. Enquanto você falava, me veio a palavra choque. Então, quando a gente desmama, digamos assim, ou desapega, seja da pessoa que nos criou, ou as pessoas que nos criaram, a gente começa a entrar em choque, porque ao mesmo tempo que eu percebo que eu não sou aquela pessoa que me alimentou, me trocou, me ajudou a andar e que falou comigo, me fez rir, me fez chorar, etc, etc, etc.
nesse período também eu começo a me identificar, eu começo a perceber que eu sou uma pessoa diferente, eu sou diferenciado daquela pessoa que eu achei que era aquela pessoa. Então começa a entrar em choque a percepção do indivíduo como sozinho com aquilo que estava aprendendo até uma certa idade, que é normal, faz parte. O ser humano, ele veio de duas pessoas, ele não se auto-fez, digamos assim, se auto-criou, né? Igual o forno autolimpante, que autolimpante não deve ter nada. Se tiver uma sujeira, você que vai ter que limpar, Exatamente. É só para, né? né, achar É, que então, como viemos de várias pessoas, até que chega um ponto de que duas escolheram para que você nascesse, para que eu nascesse, para que ela nascesse. Falando do aspecto bem humano mesmo, né? Bem físico, bem instintivo também. Duas pessoas se encontraram, bateu aquela impulsividade feromônica, e aí você é meu par, e vamos. Aí vem a sociedade, casa, né? Começa a namorar, casa e fala para os familiares e conhece aquele tanto de gente, dependendo do tamanho da família. E vem todos aqueles interessantes pontos de vista junto, palpite, fofoca, etc. é o combo, né? Porque vem tudo, É, né? o pacote família Uhum. social, e tudo isso só falando do aspecto, vamos seguindo a energia do ser humano, do físico. Aí as pessoas nesse instinto de sobrevivência, de vivência, quero ter filhos, e aí juntaram o pai e a mãe, e veio a Elisa, e o pai e a mãe veio a Ellen, e veio você que está escutando. Não importa como você veio, pelo menos, a não ser que você foi gerado in vitro, né? Só da escolha, por exemplo, de uma mulher que quer ter um filho, mas não quer ter um filho com um homem, né? E hoje, não hoje, mas já tem alguns anos, vários anos, tem os bancos de esperma que possibilita que você tenha um filho sozinho, se você quiser. É, a não ser que seja dessa maneira, né? Mas todos viemos da energia feminina e da energia masculina, então precisa de um ovo, precisa do espermatozoide para criar o ovo, o zigoto que vira o ser humano. E um zigoto que deu certo, sou eu que estou falando aqui. E parece que eu perdi o fio da meada, mas vamos continuar falando que já que volto. É, desse aspecto, chega uma hora que você começa a crescer e se vê indivíduo, se vê uma pessoa única. E o ego, para mim, é muito isso, é muito a coisa do animal, muita coisa do corpo. Mas o corpo sem pensar, digamos assim, o corpo sem refletir sobre o que é o corpo, quem sou eu. Então, para mim, o ego seria isso. E eu vou jogar a bola para Ellen porque parece que eu me perdi. Mas pode ser que não. Acho que não. É porque é muita coisa. O ego ele tem muitas coisas, então até no começo, né? Quando no Ego um no episódio um sobre ego, até eu falei, né? É um assunto complexo, parece simples, mas não é tanto, né? Se você for dar uma definição aí de ego pelo dicionário, é um indivíduo, tá? Mas quando a gente começa a falar todas as partes aí, o que que acontece com o ego e o que não acontece, a gente tem muitos Hum, assuntos para serem falados, né? Tem muita choque, a coisa, palavra foi choque. choque, Choque. Então, quando você se percebe indivíduo e começa a se expressar, e começa a pensar, começa a se perceber, e você começa a se perceber, e se perceber com voz, com vontades, aí começa a ter o choque. Mas espera aí.
Eu recebia tudo, agora eu preciso ir pegar. Mas espera aí, antes eu chorava, aí vinha alguém correndo, mas agora eu choro e não vem ninguém, né? Aí entra esses choques. Continua, E aí, a partir daí, você tem algumas coisas que vão ficar guardadas na sua memória aí, que você não tem consciência. Mas nessa parte você ainda não tem essa separação, né? Você ainda acha que faz parte da mãe, mas isso está lá guardadinho, que é o que a gente fala do inconsciente, né? Do subconsciente, do inconsciente. Tem coisas que o olho não capta, né? Mas a mente está captando tudo. Então, quando eu faço as terapias aqui, tem pessoas que vêm que elas não tinham ideia daquilo que aconteceu, que eu falo, caramba, era uma cena tão boba que eu, adulto, acho boba, mas para a criança aquilo teve uma importância gigante, Hum, né? Então é esse ego que estava trabalhando ali, porque era aquela criança conhecendo a individualidade. E essa individualidade, por isso que a gente fala do egoísmo, né? Que a pessoa pensa só nela, e é exatamente por isso, porque ela se descobriu como egoísta, como indivíduo, e aí ela começa a ter egoísmo, ela começa a saber que, nossa, sou eu, tudo sou eu. E aí ela onde ela vai se descobrindo, né? E aí é onde traz o ego. O que que a gente define muito o ego? Eu. Né? Quando hum, você vê uma pessoa falando muito eu, muito depois de adulto, você tenta falar e ela fala, não, mas eu sou mais importante. Ela não usa a palavra importante, mas a gente até comentou isso no episódio 1. Quando a minha doença é maior que a sua, né? hum, Quando o meu carro é melhor que o seu, eu. Então, isso é muito ego, né? Falando muito alto, gritando, eu, como indivíduo. É ruim? Não, mas entra numa coisa ruim quando você não deixa as outras pessoas serem também quem elas são, só você que é importante. hum, O mundo só gira em torno de você. E a questão não é essa, a questão é você, como indivíduo, olhar para essas questões, igual eu estou falando do atendimento aqui, tem pessoas que acham que é bobeira, porque ela, enquanto adulta ela entende que aquilo era uma bobeira, mas aquela criança que vivenciou aquilo não entendeu que era uma bobeira ela não ter ganho o pirulito que ela queria, né? Para ela foi gerado alguma coisa lá e quando ela chega adulta fala, nossa, mas essa bobeira, nossa, como que eu tô travado na minha vida por causa disso? Mas porque aquele indivíduo, criança, entendeu que aquilo era muito forte para ele. Então, gerou assim um trauma. Então, eu, enquanto adulto, não posso menosprezar aquilo, né? Às vezes, eu, principalmente enquanto terapeuta, não posso achar que aquilo é uma bobeira. Eu estou fazendo um tratamento com aquela pessoa, né? hum, Então, pessoa, a pessoa, quando a gente fala de acolher a criança ferida, né, tem muito a ver com esse ego, dessas coisas que aconteceram que eu, enquanto adulto, acho que é uma bobeira, né? Eu acolher isso, mas não achando que é uma bobeira, porque é diferente um adulto e uma criança pensando, né? A maturidade é diferente, né? A criança não tem maturidade nenhuma. Então, para ela, qualquer coisinha que aconteceu ali, que às vezes a criança vê uma coisa de adulto e fala, nossa, que bobeira, né? A criança vai achar bobeira o que o adulto está fazendo ali, e o adulto vai falar, imagina, mas a criança também tem essas coisas. Então você vai lá enquanto adulto, o seu adulto vai buscar a sua criança. É isso que a gente faz nas terapias. A maioria das coisas que a gente trata é sobre isso, né? Claro, a gente tem outros traumas aí mas não é nisso que a gente está entrando hoje, né? Mas é essa busca da criança ferida que a gente fala o tempo inteiro e a gente vê nas redes o tempo inteiro isso de criança ferida. Ah, você tem que resgatar, tem que resgatar. É por conta disso, né? Por causa desse indivíduo que criança ele não conseguiu lidar com certas coisas e aí vão gerando traumas, né? Que são hum. por conta das percepções que a gente tinha, né? A gente achava que tinha que ser amado do modo X, mas a gente foi amado do modo Y, né? E era o que a gente precisava, mas aí a criança não entende isso. Eu hoje adulto entendo, então racionalmente eu sei que aquilo faz sentido que eu, mas a criança ficou parada lá esperando,
E aí quem vai fazer isso? Eu vou brigar com o mundo porque o mundo tem que me acolher, porque o mundo tem que. Não, eu vou buscar uma terapia porque eu vou fazer isso para mim, né? Então esse é o objetivo da terapia. Com o tempo a gente vai fazendo sozinho, né? A gente consegue fazer sozinho depois de algumas terapias. Tem coisas que não dá mesmo, pelo peso que tem, né? Aí precisa Uhum, buscar ajuda mesmo, né, de profissionais e é importante por isso. Mas o tratamento do ego, né, é importantíssimo, uhum, né? O que significa esse tratamento do ego? O tratamento do indivíduo, né, uhum. como pessoa, né? E não só tratar a identificação de que eu sou um indivíduo e que eu tenho direitos e deveres, Exato. responsabilidade. Eu acho que a gente pode até encerrando esse episódio nessa questão de que o que a gente quer trazer aqui não é só a questão terapêutica de que temos feridas, temos traumas e temos choques, mas sobretudo de que somos seres independentes. Aqui são duas pessoas, são dois egos. Esses egos são identificados por nome, CPF, idade, data de nascimento, solteiro, casada, filho, sem filho, tem diploma X, diploma Y, não tem diploma, ou tem, faz isso, faz aquilo, tem profissão tal, não tem, quer viajar, não quer. Então, você como indivíduo, eu como indivíduo, a Ellen como indivíduo, reconhecendo que temos direitos e deveres e que temos o principal direito, vamos falar de direito, de se perceber como um ser único que tem escolhas, aliás, que tem o direito a escolhas e que pode fazer escolhas, não são todos que fazem escolhas. Aí entramos em outros assuntos. O que eu, Elisa, gostaria de deixar nessa segunda parte é que autoconhecimento é muito importante. E a gente começa a se autoconhecer quando a gente começa a se perguntar, até sair do ego, né? Aí começa a expandir o ego. Vamos falar em expandir é melhor. Quando você começa a expandir quem você é, até na questão, quem sou eu? Aquela grande pergunta. Ou a pergunta de que talvez todo ser humano possa ter feito, ou vá fazer em algum momento da vida. Quem sou eu? Não sou eu. Quando você começa a se ver separado mesmo dos outros, e que, mesmo separado dos outros, você pode contar com os outros também. Você pode contar com outros egos que vivem em outros corpos. Então, nessa parte, eu gostaria resumindo, né, trazer uma definição de ego, eu, Elisa, aqui no alto da minha inteligência suprema, como ser de luz, contém ironia. É, não que eu não me ache isso, mas não preciso me basear nisso, né? Tô vivendo e falando, e se você acha interessante continuar a nos escutar, são todos muito bem-vindos, inclusive a refletir e a debater sobre esse assunto. Vamos discutir na definição de discussão, né? Eu falo, dou minha opinião, você também observa, reflete, dá sua opinião e a gente continua a conversar. Eu senti de trazer essa definição que eu tinha compartilhado com uma amiga, né? Que o ego ama. O que que é o ego? Pode ser que eu esteja reunindo várias definições, mas eu falando, né, como indivíduo aqui, o que eu acho que é o ego, o que eu sinto que é, e que é importante saber que é a partir dessa individuação que a gente falou no primeiro episódio sobre esse assunto, você tem o direito de se conhecer como um ser separado, e aí você vai experimentar e vai ver, peraí, eu tô com uma dor aqui, eu estou com uma ferida, estou com egoísmo, né, que é o do ego doente, eu estou sem ego, ou seja, me parece que eu me perdi no mundo e quem sou eu? Aí eu vou me buscar, me encontrar. Então é trazer isso como você é o seu poder, você é um ser responsável por si mesmo a partir do momento que você vira adulto.
Tanto que esse podcast é para pessoas adultas que tenham, né, já expandiram o ego, digamos assim, já, Exatamente. já conseguem pensar e refletir sobre. Então, é o que eu gostaria de trazer nesse episódio e que a gente vai continuar falando ainda sobre esse assunto. E vamos ver a energia que se requer para o próximo episódio, que a gente ainda não sabe. Exatamente. E o que eu gostaria de deixar para vocês é que, como a Elisa disse, o autoconhecimento é extremamente importante, porque depois de uma longa jornada a gente entende, porque a gente vem construindo isso de ter, o ego traz muito isso da gente precisa ter, precisa ter, precisa ter, e é uma construção mesmo pelas experiências que a gente vai vivendo, e quando chega num determinado momento a gente entende que não é ter, é ser. E aí a gente vai ser, né? Então, o ter vai ser importante, porque a gente precisa desenvolver isso durante a vida, mas no final das contas a gente entende que é sendo, né, que a gente se torna responsável por um monte de coisas, né? Mas isso é um processo, né? Então, se você não está nesse processo, não coloque-se na pressão de estar. Vai entendendo aí o que o seu, como a Elisa disse, a energia que se requer no momento é ter, então tenha tudo que você precisa ter, né? Não se sinta pressionado, não. Vá fazendo isso e depois você vai entender por que que você precisou ter tudo que você teve até agora, porque você vai entender um monte de coisa mais para frente sobre o ser, Uhum. né? Porque nós somos. Nós Então é somos isso. um e estamos individualizados. Exatamente. Então, nos siga nas redes DoraCast Oficial. Temos Instagram, tem nos streamings Spotify, tem no Google, tem no Amazon, tem aqui no YouTube também. Eu falo aqui porque como eu tô vendo o vídeo, então Aí a gente tem no fala. YouTube, ou tem aqui no Spotify, tem aqui no YouTube, tem aqui no Instagram. É, vocês acham em qualquer lugar, gente, é a coisa mais fácil. Da hora Sim, cast oficial, não tem como errar, vocês vão achar, né? exato. Então, Então, envie a sua contribuição, a sua reflexão e façam sugestões também de assuntos sobre seres humanos. Pode ser o mais maluco possível que provavelmente a gente vai conversar sobre. acho que esses mais malucos são os mais interessantes. A Pode gente ser. gosta, Mas eu acho que a gente né? está começando do começo, né? Então, por isso esse Pois é, assunto por neste isso esse momento. assunto. Obrigada a Então, todos que estiveram aqui, fico muito agradecida e até também. o próximo Chá com as Brotas. Até.